Boa tarde, boa tarde. Esperando o Thiago entrar aqui. Já solicitou, ó. Boa tarde todo mundo. Esmeralda, Erenilton, Marjorie César, Cássia. Boa tarde, Thiago. Boa tarde. Tudo bem, filho? Tudo bem, graças a Deus. E contigo? Bem, graças a Deus também. 2 horas, lembrei, 2 horas no horário de Brasília, e parece que o relógio é mais ou menos a única coisa que está funcionando direito por lá. Verdade, semana bonita. Pontualmente às 2 começamos para seguir a reflexão sobre o livro A Vida de Cristo, do Fulton Sheen. Eu vou ver se eu consigo aqui fixar um tema, mas eu não sei muito bem como fazer isso. Depois eu vejo se eu consigo, mas enfim, acho que não vai dar agora não. Sem problemas. Opa, aí. Bom, vamos começar então esse dia, essa meditação, segundo dia da nossa live, né? Vamos meditar hoje sobre o segundo capítulo do livro da Vida de Cristo, e cujo título é O Início da Vida de Cristo. Na primeira live a gente falou um pouco sobre as profecias da vinda de Cristo. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Rafael. A gente falou um pouco sobre o início sobre a prefiguração da vida de Cristo, as profecias que existiam sobre Jesus, e no que ele se diferenciava em relação a outros tantos que se dizem mensageiros, ou se dizem o próprio Deus. A gente vai caminhar hoje sobre os mistérios da infância de Jesus, né? Sobre os mistérios do comecinho da vida de Jesus e do comecinho da vida pública de Jesus também. Então, para começar, a gente se une à Trindade Santa e se une à Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós. Que recorremos a vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, então vamos iniciar. Primeiramente, você já fez uma retrospectiva, lembrou que a gente viu, mas lembrando também que no primeiro capítulo, Fulton ele começa falando sobre que ao longo da história vieram muitas e muitas pessoas, muitos falsos profetas, se auto-anunciando, vindo de Deus, ou sendo até mesmo o próprio Deus. E aí, resumindo todo o primeiro capítulo, ele deixa 3 pontos, que é o que vai separar justamente Jesus de todos esses falsos profetas. O primeiro ponto, foi o que a gente meditou bastante, é a sua pré-anunciação, né? Jesus é o único que foi pré-anunciado, não só entre os judeus, mas também entre os pagãos. Tanto é os exemplos que a gente deu, a gente pode citar os magos do Oriente, né? Então ele foi o único que foi pré-anunciado e todas as profecias apontam e se cumprem na pessoa de Jesus. O segundo ponto é justamente o impacto, né, da história, que se dividiu em antes e depois da sua vinda. O terceiro é justamente que todos nós nascemos para viver e Jesus é aquele que nasceu para morrer. Ele já veio para dar a vida por nós. E Fulton já inicia o segundo capítulo citando um quarto ponto, a de que ele não seria simplesmente uma pessoa qualquer, de que Jesus não é simplesmente um bom mestre, ou uma pessoa simplesmente impactar, assim como impactou a história, impactar também a nossa vida. Como ele vai dizer, ele nos teria feito adorá-lo ou desprezá-lo. Desprezá-lo como homem comum ou adorá-lo como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Essa é a alternativa que ele apresenta. Só que o problema é que muitas vezes a gente acaba criando uma imagem de Deus. A gente poderia chamar até de caricatura. A gente idealiza ou imagina como Deus é,
E a gente se aproxima de textos, de pregações, na medida em que a gente vai alimentando essa nossa imaginação e, consequentemente, desprezando outras, né? Então, ele vai dizer isso, que a gente cria essa caricatura. E caricatura, como você deve lembrar, é aquele tipo de arte, né, onde o artista, quando vai desenhar uma pessoa, ele sempre enfatiza, sempre coloca em evidência alguma característica daquela pessoa, seja uma orelha Geralmente grande. é pior, né? Exatamente, geralmente é sempre a pior. Um nariz pequeno, uma boca torta. E o que muitas vezes a gente faz? Ao criar essa imagem de Deus, a gente cria uma caricatura. A gente transfere para Deus essas características que geralmente são os nossos defeitos. Se a gente é muito impaciente, duro com as pessoas, a gente acaba imaginando e pensando Deus dessa mesma forma, né? Um Deus duro, que pune, que também não tem paciência. E assim com tantas outras características, se é ciumento, se é perfeccionista, e a gente transfere isso para Deus. Isso acaba ocorrendo dois problemas, principalmente. O primeiro é que a gente não amadurece na nossa fé, não tem um verdadeiro encontro com Deus, a partir da sua revelação. E o segundo, que é o que a gente pode ver, por exemplo, nas lives que a gente está vendo de terça-feira, onde a gente está vendo o Castelo Interior com Santa Teresa d'Ávila, nós vemos que a oração ela é interiorizante, ou seja, a gente entra dentro de nós mesmos e temos um encontro com Deus. Ou seja, duas coisas que andam junto, o conhecimento de nós mesmos e o conhecimento de Deus. Então, na medida que a gente trava essa oportunidade, essa forma de Deus se revelar a nós, então nós nem nos conhecemos e nem conhecemos a Deus. É por isso que Fulton vai dizer que a gente precisa deixar de lado essa imaginação, essa caricatura e deixar que ele se revele a nós. Como ele mesmo vai dizer, precisamos de um Cristo hoje que crie laços e impulsione compradores e vendedores de nossos novos templos, que amaldiçoe a figueira infrutífera, que fale de cruzes, de sacrifícios e cuja voz seja como de um ar tempestuoso. Ele não nos permitirá escolher entre suas palavras, descartando as mais difíceis e aceitando as que agradam nossa imaginação. Precisamos de um Cristo que restaure a indignação moral, que nos faça odiar o mal com intensidade apaixonada e amar o bem a ponto de sorver a morte como água. Ou seja, deixar ele se revelar a nós, deixar com que ele se revele e mude a nossa história. E assim, juntamente com o Fulton, a gente inicia esse segundo capítulo, já meditando a Anunciação. O momento em que Deus, na pessoa do anjo Gabriel, pede à Virgem Maria que ela lhe dê uma humanidade, uma natureza humana. E Fulton, ele cita de forma mais veemente dois pontos referente a isso. O primeiro é uma comparação que ele faz, né, com o Fiat de Maria com o Fiat do Pai na criação, dizendo: no momento em que Maria pronuncia o Fiat ou faça-se, acontece algo maior que o Fiat Lux, haja luz da criação, pois a luz que agora se fazia não era o sol, mas o Filho de Deus em carne. Ou seja, ele faz essa comparação brilhante dos dois Fiats, onde no primeiro, lá no Gênesis, onde a gente vê no primeiro capítulo, a gente vê o poder da palavra, né? Deus diz e as coisas são feitas a partir da sua palavra, do faça-se. E agora é Maria, que diz também o seu Fiat. No primeiro, Deus diz, de modo particular, o Fiat Lux, seja feito a luz. E é criado então o sol, né? Uma criação saída das mãos do Pai. E agora é Maria quem diz, faça-se a sua vontade, né? O seu Fiat. Maria, que também é uma criatura saída das mãos do Pai, e a obra também é feita através do Pai. Pois agora não é simplesmente uma criatura que será feita, mas sim a própria luz do mundo, o próprio Jesus, a própria palavra que vai se fazer carne. E o segundo ponto que Fulton enfatiza é a questão da liberdade. Ele vai dizer assim, que da mesma forma como a desobediência entrou o pecado graças à liberdade humana, então da mesma forma a salvação, nossa redenção, deveria vir também da liberdade humana. Então, ele vai dizer assim, com o pecado de Adão, toda a humanidade foi infectada, né? Todos nós sofremos essa ferida do pecado, que nós vemos no Salmo 50, né? Minha mãe já me concebeu na iniquidade, já nasci no pecado. Então, era preciso que alguém fizesse algo para parar justamente que essa perpetuação do pecado. Então, São João da Cruz tem uma frase incrível que resume isso, né? Que diz que Deus podia acabar com isso, podia fazer essa reparação, mas não devia, que quem devia era o homem. O homem, por sua vez, devia fazer essa reparação, mas não podia.
porque somente Deus é quem podia fazer essa reparação. E de que forma Deus solucionou esse grande enigma? Pedindo a uma representante da humanidade, a Virgem Maria, que lhe desse uma natureza humana. Porque aí sim, com nosso Senhor Jesus Cristo assumindo a nossa natureza, ele pode reparar esse dano, esse mal, que é o pecado. Como Fulton vai dizer, assim como houve uma velha humanidade em Adão, também haveria uma nova humanidade em Cristo, que era Deus feito homem por meio da livre ação de uma mãe humana. Mas não passemos apressadamente sobre a Virgem Maria, que mais do que participar, ela colaborou na obra da encarnação, com o seu fiat, com a sua liberdade humana, permitiu que Deus se fizesse carne. Então, na sequência a gente vê, né, João Batista pulando no ventre de Isabel, e a resposta de Maria, a Virgem Isabel, como Fulton diz, é uma profecia, né? Todas as gerações hão de me chamar bem-aventurado. Como anos depois, uma mulher há de dizer a Jesus, né? Bendito o fruto que te geraste, os seios que te amamentaram, na qual Jesus responde: bem-aventurado antes aqueles que ouvem, escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Como que dizendo que, sim, Maria é bem-aventurada por ser a mãe do Salvador, mas mais do que isso, ela é bem-aventurada por ser aquela que se tornou modelo para nós em escutar e pôr em prática a palavra de Deus, que em última instância é uma pessoa. Pessoa de Jesus Cristo. Interessante que Fulton apresenta nesse início os dois modos como os evangelistas apresentam a encarnação do Verbo, né? Ele apresenta a anunciação, apresenta a partir do que você disse, e logo em sequência, dizendo sobre a pré-história de Cristo, ele apresenta sob a ótica do evangelista João, né? Aquilo que acontece visivelmente ali na apresentação do anjo, o evangelista João narra de uma forma, narrando da pré-existência do Verbo, né? Que o Verbo haveria de vir, o Verbo haveria de se encarnar. E João descreve isso no prólogo do seu evangelho, né? Dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é a única pessoa que, além de ter as profecias confirmadas, né, a única pessoa que cumpre as profecias, é a única pessoa que tem uma pré-história, né, tem uma história pré-existente. Não só a profecia de que ele viria, mas a história escrita de quem ele é. E quem ele é vem da Trindade Santa, né? A pré-história de Jesus existe desde sempre, como o Pai e o Espírito Santo, ele que é o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, existe desde sempre na Trindade Santa. E vindo a este mundo, se encarnando no seio da Virgem Maria, ele vai aos poucos revelando a sua identidade, a sua divindade, né? Como nas nossas vidas, ele também vai se desvelando, se revelando aos poucos. Ele não é um agressor da sua consciência nem do seu coração, né? Eis que estou à porta e bato. Você que tem que abrir, né? Então ele vai aos poucos revelando quem ele é, aos poucos revelando seu amor, aos poucos revelando a sua ação nas nossas vidas, né? De modo que imagino que todos tenhamos experimentado isso progressivamente, dia após dia. Se você se dedica firmemente à oração, se dedica firmemente a buscar a Deus através da leitura orante das Sagradas Escrituras, da aproximação dos sacramentos, você vai vendo que Jesus vai se revelando, que Deus vai se revelando na pessoa de Jesus, aos poucos a você. A Trindade Santa é um mistério, e o mistério não é um segredo, não é totalmente oculto, não é para se esconder, mas o mistério é aquilo que vai se revelando aos poucos a você, aquilo que vai fazendo você ver a Deus pouco a pouco, passo a passo, né? Como num exame de vista, em que o médico vai trocando aquelas paletinhas do seu olho e diz: tá bom agora? Não tá bom? Tá bom, e vai melhorando, né? Então, a aproximação, à medida que você vai se aproximando do mistério de Deus, você vai trocando a paletinha do seu olho e vai vendo mais a Jesus Cristo, vai vendo mais a ação dele na sua vida, vai vendo mais a ação dele na história, vai conhecendo mais a Jesus. E a pessoa Jesus, então, é a única que tem essa pré-história na Santíssima Trindade. E seguindo no Evangelho de João, ainda no prólogo,
ele diz que ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele e sem ele nada foi feito. Tudo foi criado a partir de um pensamento, né? A partir da lógica de Deus, do logos, do raciocínio de Deus. Jesus vem como sendo a sabedoria, o pensamento do Pai em pessoa. No entanto, antes de vir, o Pai teve de pensar. O Pai teve de pensar e dizer, Jesus é a palavra do Pai. É a palavra que procede do pensamento do Pai e que chega a nós, ainda hoje, proclamada. É a palavra anunciada do Pai no meio de nós, né? É o meio pelo qual o pensamento, o conhecimento de Deus chega a nós. É o meio pelo qual nos aproximamos de Deus, pela palavra, por Jesus Cristo. E ele diz que tudo foi feito por ele e sem ele nada foi feito. Tudo existe pelo poder criativo de Deus. Fulton cita alguns exemplos que os artistas fazem as suas obras, as suas criações, a partir de alguma coisa, né? Então, alguém vai entalhar uma madeira, o outro vai compor uma música, o outro vai escrever um livro, o outro vai fazer uma obra a partir de um metal. Deus não é assim. Deus é o criador por excelência. Ele não pega uma matéria pronta e já vai transformá-la nesse sentido, né, para fazer a criação. Mas ele cria tudo a partir do nada. Ele é que cria a madeira, cria o ferro para entalhar a madeira, e ele entalha a madeira com o ferro e a madeira que ele mesmo criou. Nesse sentido, Deus é criador. Nesse sentido, ele cria todas as coisas e não só cria, mas a sustenta, né? A sustenta. Às vezes as pessoas tendem a achar que Deus criou o mundo e largou. Deixou a revelia. O padre Paulo chegou a citar outro dia que tem gente que pensa que Deus deu corda no mundo e deixou ele correr, né? Só que não, ele intervém, ele sustenta a criação. Ele está sustentando a criação. Mesmo quando você olha para o mundo e de repente vê os males acontecendo, as guerras, a fome, as pandemias, Deus se aproveita dessas maldades que o homem comete, porque é o homem quem comete pelo afastamento que ele tem de Deus, o afastamento voluntário do homem, que é o pecado. As consequências desse afastamento é que geram esses males todos. E Deus se aproveita disso. Deus se usa disso que o homem comete de mal e tenta consertar. Um outro exemplo muito bonito que o Fulton coloca é o da orquestra. É como se Deus fosse um maestro e a orquestra a humanidade. De repente, um homem toca uma nota errada. A humanidade toca uma nota errada voluntariamente. E Deus o que faz? Pega aquela nota errada, tocada por um homem, tocada pela humanidade, e transforma numa nova melodia, transforma numa nova música, transforma na mais bela música que há, que é a palavra, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então, como diz o precônio pascal, né, o anúncio da Páscoa, ó grande culpa que mereceu, ó culpa de Adão que mereceu tão grande Redentor, né? Pelo pecado de Adão, merecemos a vinda de Jesus Cristo. E esse é o conserto que Deus faz, né? O conserto com S de consertar e o conserto com C de renovar a melodia dessa humanidade que tinha tocado a nota errada, não é? E Jesus vem, então, no seio da Virgem Maria e vem na cidade de Belém, né? Jesus entra na história, entra como um fato marcado na história. A gente consegue comprovar a vinda de Jesus pelos fatos históricos, pelas pessoas que existiam naquela época, pelos registros, né? Então, há os registros de que César Augusto, o governador, o imperador, tinha pedido um recenseamento de todo o Império Romano naquela época, e a família de Jesus, por José, havia de se alistar na cidade de Belém, a cidade de origem da família de José. No entanto, ele não encontra um lugar, tendo Maria as dores do parto ali nesse contexto da partida, da ida de José a Belém, ele não encontra um lugar para ficar, né? O Criador não encontra um lugar na criação. Olha que contraditório parece isso, né? Como pode o Criador não encontrar esse lugar na criação? Tem um trecho que eu gostaria de ler aqui, que Fulton diz assim:
Havia lugar para qualquer um que tivesse dinheiro para dar ao estaleiro, mas não havia lugar para aquele que veio ser a hospedaria de todo o coração sem teto no mundo. Jesus já nasceu procurando um lugar. Jesus já nasceu procurando um lugar para ficar. E até hoje ele procura nos nossos corações, procura estar no meio de nós, procura estar dentro de cada um de nós, nos nossos corações. Ele nascendo num estábulo, num lugar onde era sujo, e ele todo puro, né? Toda a pureza nascendo num estábulo. Ele que seria ofendido por homens como animais, tem ali como companhia no nascimento os animais, né? Um asno e um burrinho. Ele que se declararia como pão vivo descido do céu, nasce e é colocado numa manjedoura, um lugar que é próprio para comer, para manjar, né? Um lugar onde os animais comiam. E ali, se o bezerro e o asno, que já foram adorados por povos antigos, o bezerro foi adorado pelos judeus no deserto, o asno era adorado pelos gregos, ali os dois animais adoram a Deus. Então, desde o nascimento de Jesus Cristo, essa redenção da humanidade, essa recriação de todas as coisas, esse conserto que Deus vai fazendo de todos os nossos erros, já é anunciado e já é realizado. E eu gostaria de destacar aqui três trechos que o Futoshi descreve uma frase no final de 3 parágrafos, a mesma frase. Ele diz: a divindade sempre está onde menos se espera. Ele diz isso pela primeira vez, referindo-se ao estábulo, que era o último lugar do mundo onde alguém procuraria por ele. Então Jesus deseja ser procurado. Depois ele diz: ninguém jamais teria suspeitado que a vinda de Deus a esta terra seria tão desamparada. Ele estava num estábulo, estava sem lugar para se hospedar, estava abandonado, ninguém sabia que ele tinha nascido ali, né? Se alguém dissesse, vai nascer um rei, vai nascer o Senhor do Universo, vai nascer Deus feito homem neste mundo, ele vai nascer num palácio, vai nascer num hospital todo cheio de pompa e circunstância? Não, ele nasce ali num lugar abandonado, desamparado. E é justamente por isso que muitos o deixam passar. A divindade sempre está onde menos se espera. Então Jesus deseja ser procurado e deseja ser desejado, quer ser amparado por nós, por nossos corações. É o modo como vamos encontrá-lo nas nossas vidas no dia de hoje. E na última vez que Fulton cita isso, ele diz assim: isso tudo só podia significar uma coisa para a mente humana, que o bebê não era Deus de maneira alguma. Então, alguém desamparado, alguém desprotegido, alguém sem que ninguém o procure, poderia indicar para algumas pessoas que ele não era Deus. E por conta desse pensamento, muitas pessoas deixam passar. A divindade sempre está onde menos se espera. Jesus deseja ser procurado, deseja ser desejado, e a procura e o desejo por Jesus é que vão fazê-lo se encontrar contigo, é que vão fazê-lo se encontrar, né? Nasce numa gruta para que você, desejando encontrá-lo e procurando, se rebaixe e o procure, né? É necessária essa característica de humildade para procurar Jesus. Jesus não resiste aos soberbos, como diz Maria no seu cântico, né? No Magnífica. Resiste aos soberbos. Ele se dá a quem se rebaixa, quem tem que abaixar sua vista para olhá-lo lá dentro da gruta, lá dentro daquele lugar escondido em que ele se encontra, naquele lugar escondido que ele está dentro do coração de cada um, desejando ser procurado, querido, amado, né? E por fim desse capítulo, dessa primeira passagem da vida de Jesus, ele ali na manjedoura, como Fulton diz no primeiro capítulo, que a cruz projeta uma sombra, projeta uma luz sobre toda a vida de Jesus, ali a manjedoura é como uma cruz na vida de Cristo. Sobretudo de madeira, né? Como é a cruz, é algo que o incomoda, é algo em que ele é colocado ali, é ofertado ali, né? E como na cruz ele foi rejeitado também pelos homens, ali também, já no seu nascimento, é rejeitado pelos homens, né? Então essa luz que a cruz traça sobre toda a vida de Cristo é já anunciada desde o seu nascimento, desde a sua manjedoura, né?
E Fulton segue dizendo que 2 pessoas somente encontram o bebê. 2 tipos de pessoas: os pastores e os sábios. Os simples e os instruídos. Aqueles que sabem que não sabem nada e aqueles que sabem que não sabem tudo. É curioso essa expressão dele. É mais um indicativo da humildade, da necessidade da humildade para encontrar a Deus, para conhecer a Jesus Cristo, né? Reconhecer-se fraco, pequeno, reconhecer-se necessitado daquele que vem, necessitado do conhecimento de quem é Deus, sabendo que não sabe nada, ou sabendo que muito pouco sabe, para encontrar aquele que é todo conhecimento, aquele que é toda sabedoria, aquele que é o próprio Cristo, o próprio Deus, nosso Salvador. Sim. E é fantástico como ele termina essa parte dizendo, né, que Jesus foi repudiado tanto na entrada quanto na saída, né? Assim como foi na manjedoura, vai ser assim na cruz, né? Mas esse verbo se fez carne e carne de Maria. E Fulton vai dando continuidade, então ele vai mostrar que todo o mistério da encarnação foi obra da Santíssima Trindade. Como ele diz, para tomar a carne humana, o Pai preparou-a, o Espírito Santo formou-a e o Filho assumiu. Então ele vai dizer que o Pai foi quem preparou a Virgem Maria. Como dizíamos, todos nós já nascemos com essa mancha do pecado, mas em vista de nosso Senhor Jesus Cristo e não da Virgem Maria, Deus poupa a Virgem Maria, desde a sua concepção de seus pais, da mancha do pecado, justamente para que o Espírito Santo pudesse vir e fecundar a Virgem Maria. Como o anjo disse, o Espírito Santo descerá sobre ti. E assim, a Virgem Maria fecunda permanece virgem antes, durante e depois do parto, para aí sim o Filho poder assumir a nossa natureza e assumir os nossos pecados. Ele vai dizer, agora o homem não precisa esconder-se de Deus como fez Adão, pois ele pode ser visto por intermédio da natureza humana de Cristo. E aí eu lembro muito de uma frase de Santo Agostinho, né, que diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Porém, com o pecado original, nós perdemos a semelhança com Deus. Continuamos sendo imagem, mas perdemos a semelhança. Agora, quando o próprio Deus assumiu a nossa natureza, ele vem e revela para nós a pessoa, quem é o Pai. Ele nos revela, como ele diz, aquele que me viu, viu ao Pai. Então, nós podemos recuperar essa semelhança perdida graças ao pecado, na medida em que a gente se aproxima da pessoa de Jesus, que a gente o contempla, que a gente o conhece, como ele se revela a nós, como você disse, por isso a importância da Lex Divina, da leitura das Sagradas Escrituras, onde passo a passo, gradativamente, ele vai se revelando a nós, na medida da nossa generosidade, da nossa adesão, e assim ele se revela a nós. Outra coisa ainda que Santo Agostinho diz é que Deus se fez homem para elevar, para dignificar a natureza humana. Em outras palavras, para nos divinizar, para nos transfigurar, como o próprio Fulton diz. Quando desceu a fragilidade da natureza humana e ergueu a prerrogativa incomparável da união consigo mesmo, a natureza humana foi dignificada. E ele, ainda assim ele explica, né? O que aconteceu não foi tanto a conversão da divindade em carne, mas a incorporação da humanidade em Deus, que é o que nós dizemos, né? A nossa vida está escondida em Cristo, Cristo Jesus, assim como São Paulo apóstolo. Então, é por isso, como você disse, nós podemos na Vigília Pascal cantar, né? Ó feliz culpa de Adão. Porque graças a esse tamanho mal, a desobediência do ser humano para Deus, Deus tirou um bem infinitamente maior do que essa desobediência. Assim como nas nossas vidas, né? Que Deus só permite o mal, como essa pandemia, se for para tirar algo ainda maior. Mas voltando ao texto, Fulton enfatiza mais, né, esse esvaziamento, como a gente lê, né, na carta de São Paulo aos Filipenses. Deus esvaziou-se de si mesmo. Então, ele vai dar um exemplo fantástico, da serpente, né? Se nós fôssemos capazes de separar o nosso corpo da nossa alma e colocar a nossa alma, por exemplo, numa serpente, nós seríamos muito humilhados. Primeiro, pela nossa mente, que seria superior àquele corpo. Depois,
a gente estaria limitado àqueles membros, limitado a rastejar e andar com os demais serpentes. Só que ele diz que mesmo assim, isso ainda é um nada se comparado ao esvaziamento de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para assumir a nossa humilhação. Ele que não se apegou ociosamente a si mesmo, mas esvaziou, aceitou passar pelas nossas humilhações. Pobreza, a fome, até a perseguição e a maior de todas as humilhações, né? A morte. A morte e morte de cruz. Então, ele vai dizer, Deus Pai não poupou seu Filho, pois ele amava a humanidade. Era esse o segredo envolto em faixas. Então, é isso o motivo pelo qual nosso Senhor assumiu a nossa natureza, para nos libertar. Mas não dessas humilhações, né, que comentamos, a pobreza, a fome, a perseguição, mas, como o próprio Fulton diz, sua missão era libertá-lo de uma servidão ainda maior, isto é, a servidão do pecado, aquilo que nos impede de nos relacionarmos com Deus. Então Deus, além de reparar todo o dano, toda a ferida causada pelos nossos primeiros pais, Ele nos dá muito mais. Ele nos eleva, nos dignifica e faz com que a gente seja incorporado na Santíssima Trindade, participar dessa união de amor entre o Pai e o Filho. É isso aí. Seguindo na vida de Cristo, a gente pula para a apresentação dele no templo, a apresentação de Jesus no templo. Nascido em Belém, tendo sido revelado para a nossa salvação, como o Tiago comentou, ele vai ser apresentado no templo, e no templo, Simeão revela à Virgem Maria que aquele bebê, aquele menino que ali nasceu, vai ser um sinal de contradição, né? A profecia de Simeão. E ele é circuncidado sem precisar, porque ele é Deus, e Maria purificada também sem precisar, pois ela tinha concebido sem pecado, né? A mulher era purificada pelo tempo que ela passou de gravidez. No entanto, Maria concebeu sem pecado, Jesus Cristo, então não precisaria ser purificada. E Jesus Cristo, sendo Deus, não precisaria passar por aquela pena, por aquela dor, para purificar nada, para ser circuncidado. Ele é o próprio Deus, né, sem pecado. Mas isso nos revela, nos expressa o pecado na nossa natureza. Desde ali já tem uma indicação de como haveria de ser expiado o pecado, né, que precisa de uma pena, de um sacrifício, né, como é a circuncisão ali, e como vai ser o sacrifício perfeito de Cristo na cruz, e precisa de uma purificação. Então, na nossa alma, a gente vai ter que passar por uma pena, vai ter que oferecer um sacrifício, e vai necessitar de uma purificação, para se unir mais a Deus, para afastar de nós o pecado. Então, aquela passagem, a apresentação de Jesus no templo, o sacrifício do Cristo circuncidado e a purificação de Maria Santíssima, expressam um pouco isso, né? E ele, como um primogênito dos judeus, teria de passar por isso. Os judeus ofereciam o primogênito, o primeiro filho, para fazer isso, e ele era totalmente dedicado a Deus, né? E por que eles faziam isso? Porque, relembrando os primogênitos egípcios que morreram na saída do exílio do Egito, para que não houvesse um sacrifício dos primogênitos dos judeus, uma das tribos dos judeus, a tribo de Levi, a ela foi conferida a função sacerdotal, a função de oferecer sacrifícios para substituir aquele sacrifício que seria do primogênito. Eles não terem que matar o primeiro filho deles, eles ordenaram sacerdotes, ordenaram uma função sacerdotal para uma das tribos, para ela oferecer sacrifícios. Então, aquele sacrifício do primogênito que era circuncidado era oferecido para expressar a dedicação dele a Deus, né? No entanto, quando Jesus, o próprio Deus, vai ser circuncidado, ele e sobretudo quando ele é crucificado, é o cumprimento perfeito dessa profecia, né? dessa intenção de purificação pelo sacrifício, né? que era oferecido. Então, em Jesus, a humanidade é restaurada a partir do sacrifício dele. Uma nova raça é começada, não é?
E foi isso que Simeão viu. Viu em Jesus a luz do mundo. Ele vê em Jesus aquilo que os homens esperam, aquilo que os homens desejam, aquilo que ele desejou a vida inteira dele, ele expressa no seu cântico e diz a Deus: agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz. O que é que a gente pode esperar mais dessa vida se já viu a Jesus Cristo? Né? O que mais poderia querer ver Simeão tendo visto a Jesus? O que mais a gente pode querer das nossas vidas já tendo nos relacionado com Jesus, já tendo recebido Jesus sacramentalmente? O que é que a gente pode mais desejar nessa vida? Desejar emprego, curso, dinheiro, poder, saúde? Meu Deus, não dá para desejar mais nada depois de ter experimentado os sacramentos. A única coisa que a gente deveria desejar depois disso é o próprio Cristo. Desejar com verdade, com vontade, com toda a nossa vida, é o próprio Cristo que vem a nós pelos sacramentos. É isso que Simeão expressa com palavras, o que ele tinha experimentado. Né? Não desejo mais nada. Pode me levar, Senhor. Eu já estou velho. Mas não diz isso porque está velho. Mas diz isso porque viu a Deus. Viu o próprio Deus nos seus braços. Recebeu Deus nos seus braços. E se ele recebeu Deus nos seus braços e diz isso, quanto mais nós que recebemos em nós mesmos, pelo sacramento, sobretudo da Eucaristia, corpo, alma, sangue e divindade de Jesus Cristo, na própria Eucaristia, para nós. E Simeão expressa ali, com suas palavras, um dos atos de adoração a Deus, os primeiros atos de adoração a Deus, e o primeiro hino de louvor a Deus. Se a gente hoje, a Jesus Cristo, se hoje a gente canta louvores a Cristo, lembramos sempre de Simeão, que diz: salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos, quando a gente começa a dizer das completas. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações, uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. É isso que a gente expressa, tendo visto a Deus nos nossos dias, a ação de Deus nos nossos dias. A gente expressa à noite nas completas, rezando a liturgia das horas nas completas, dizendo: posso dormir em paz, Senhor. Eu vi a sua ação na minha vida no dia de hoje, eu estive junto de ti no dia de hoje, e se eu precisar ir essa noite, se eu precisar, como São João da Cruz diz, cantar as matinas com Nossa Senhora no céu amanhã, né? Se o que for despertar amanhã seja o despertador do Senhor aí no céu, que eu vá em paz, porque dessa vida já não quero mais nada, né? Já não preciso mais de nada. Preciso ver a Deus, desejá-lo, querê-lo e estar com Ele, né? Numa segunda parte dessa passagem, da apresentação do Senhor no templo, ele diz a Maria a profecia, né? Eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de sorgimento para muitos homens em Israel, a ser um sinal que provocará contradições, né? Como se Simeão tivesse visto ali toda a vida de Cristo, do início ao fim, e dito para Maria: olha, vai ser um sinal de contradição, vai haver um conflito entre bem e mal, vai haver uma necessidade de decisão no coração do homem. Toda vez que o homem encontra Jesus Cristo, ele vai ter que decidir entre aderir, seguir, amar, conhecer, ou rejeitar, ignorar, e tantas outras coisas más que o homem faz com Deus, né? Então vai ser sempre um divisor nas nossas vidas. Toda vez que a gente se depara com a verdade, com a beleza, com a bondade de Cristo, com a bondade de Deus, a gente tem essa decisão a tomar: aderir, seguir e amar, ou rejeitar e fugir. É o que muitos homens passam na vida inteira sem se dar conta, né? O que muitos homens deixam passar, sem se unir a Cristo, sem tomar a decisão correta nesses momentos, né? E não só em grandes momentos da nossa vida, mas a gente é confrontado com isso a cada momento. Em todos os momentos da nossa vida, a gente é colocado sobre essa decisão. A decisão de se doar e se unir a Cristo, ou a decisão de ficar comigo mesmo, com os meus pensamentos preconcebidos, com alguma coisa que eu já tinha ouvido em algum lugar, com aquela caricatura de Cristo que você comentou no início, né? Eu me adequo àquela caricatura que eu imaginei e não é muito bem Cristo, ou eu me abro e me dou ao Cristo que se apresenta verdadeiramente na minha vida. Então, em cada situação da nossa vida, é apresentada essa decisão para a gente escolher. E é o que Simeão apresenta para a Virgem Maria.
e apresenta uma consequência dessa decisão, né? Ele diz a Maria que uma espada vai ser traspassada no seu coração. Essa decisão de seguir a Cristo, muitas vezes, nos causa certa dor, porque temos de desapegar de algumas coisas, temos de abandonar coisas antigas para que nasça o homem novo. Então, isso nos causa certa dor. Maria é aquela que compadece de Cristo na cruz. Cristo padece, Cristo tem a paixão, e Maria é aquela que se une a Cristo e compadece, tem as dores de Cristo na cruz, ela tem no seu coração. É a dor que cada um vai ter, o sofrimento próprio da vida de cada um, e todos o têm. No entanto, quando você segue a Cristo, quando você se une verdadeiramente à cruz de Cristo, torna o sofrimento com sentido, tem um sentido naquele sofrimento, como teve o sofrimento de Maria, né? Ela é prefigurada ali por Simeão como a Senhora das Dores, e é muito, muito curioso, muito sábia a igreja quando coloca no dia de Nossa Senhora das Dores, como dia 15 de setembro, um dia depois do dia da exaltação da Santa Cruz, que é o dia 14, né? Mostrando mais uma vez a união de Maria a Cristo, desde sempre, né? Sobretudo no momento da cruz. E desde aquele dia, então, desde a profecia de Simeão, é expresso no coração do homem essa necessidade de expressar a sua intenção, né? Diz que vai ser um sinal provocará muitas contradições, né? Vai revelar muitos corações, né? A fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações. Então, diante da presença de Cristo, do Cristo apresentado às nossas vidas, é convidado cada homem a aderir ou a rejeitar, né? A ter a sua intenção revelada, como teve Pilatos, como teve Herodes, como teve Judas, e que tiveram um comportamento que a gente conhece bem, mas como tiveram também Pedro, como teve Mateus, como teve tantos e tantas santos e santas na história da igreja, como tem cada um de nós a possibilidade de estar do lado de um grupo ou do lado de outro grupo, né? Então é isso. Então essa necessidade de se unir a Cristo ou se separar dele, de estar do grupo dos unidos à cruz de Cristo ou daqueles que o atacam, é apresentada para nós a cada dia. E, sobretudo, na cruz, os nossos sofrimentos, isso é apresentado. A gente acolhe a cruz, acolhe os nossos sofrimentos, acolhe as coisas que se passam nas nossas vidas, ou a gente rejeita, a gente reclama, a gente murmura, a gente... né? A crucifixão, ali na doação, na entrega de Cristo circuncidado, já é prefigurada, né? A necessidade do derramamento de sangue para se unir, para se oferecer a Deus. Então, há necessidade também das nossas vidas de haver esse empenho, haver essa entrega, essa doação, que muitas vezes gera um sofrimento, gera o sacrifício, não é? Para que a gente possa se unir de todo a Jesus Cristo e a Maria Santíssima também no compadecimento das dores de Cristo, compadecendo das dores das nossas vidas também. Sim, e ainda nessa realização, né, de Simeão, a gente vê que muitas vezes na nossa vida a gente coloca as nossas grandes realizações nas coisas, né? Eu vou ser feliz quando eu cumprir minha faculdade, quando eu conseguir um emprego melhor, quando eu conseguir minha casa própria, trocar o carro. Mas se a gente parar para pensar, a gente fica sempre trocando de objetivos, porque quando a gente alcança, a gente não alcança a felicidade, né? A gente não fica realizado. E justamente Simeão nos mostra isso, né? A única forma de sermos realizados é se dissermos como salmista, né? Senhor, é vossa face que eu procuro. A minha alma vos deseja. Quando eu terei a alegria de contemplá-lo? Quando nós realmente pararmos para perceber que a nossa felicidade está em conhecer e se aproximar, né, de Jesus. Então, dando mais um passo, chegamos na perca encontro de Jesus no templo. E Fulton começa lembrando para a gente as 3 grandes festas que os judeus celebram, né? A Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo, ou Festa de Tendas. Todas essas festas, querendo ou não, a gente vai acabar vendo ao longo do livro de Futoshim. Mas para a gente relembrar, a Páscoa, como sabemos, é a celebração que os judeus fazem da salvação
justamente do povo, da libertação do povo escravo, saindo para a liberdade, passando a pé enxuto sobre o Mar Vermelho. A festa de Pentecostes é justamente a festa da lei, a festa onde eles celebram a descida de Moisés com as tábuas da lei. Por isso que o nosso Pentecoste é a descida do Espírito Santo, aquele que vai inscrever nos nossos corações a nova lei, né? A lei de Deus. E por fim, a festa das tendas. Festa essa onde podemos dizer que os discursos mais polêmicos de Jesus vão ser realizados, né? Por exemplo, eu sou a luz do mundo, ou quem tem sede, vem a mim e beba, que nós vamos acompanhar. Então, a partir daqui, Fulton começa a fazer aquilo que ele vai fazer ao longo do livro inteiro, né? Que seria narrar a narração dos evangelhos. Seria encenar, ilustrar tudo aquilo que vai acontecendo de uma maneira fantástica. Como ele começa aqui, ele vai dizer que Jesus, já com 12 anos de idade, ele já tinha idade para acompanhar José, justamente vendo os cordeiros sendo sacrificado. Então ele vai dizer que Jesus deve ter assistido o sangue do cordeiro, se esvaiar da ferida e ser aspergido aos pés do altar nas 4 direções da terra. Ver a carcaça do cordeiro ser preparada para a ceia. Isso feito segundo a lei, transpassando 2 espetos de madeira pelo corpo, um através do peito e outro através das patas dianteiras, de modo que o cordeiro parecia estar em uma cruz. Então ele vai dizer que logo na infância Jesus contempla aquilo que prefigurou a sua vinda, prefigurou aquilo que ele faria, sendo o cordeiro que iria se imolar por nós. Como ele diz, a cruz estava mais uma vez diante de seus olhos. E a história toda conhecemos. Depois de um dia inteiro de viagem, Maria e José percebem a falta de Jesus e voltam para procurá-lo e encontram 3 dias depois. Mas é fantástico a forma como ele narra, principalmente essa espada transpassando Maria. Ele vai dizer que, naqueles 3 dias, Maria veio a conhecer um dos efeitos do pecado, a saber, a perca de Deus. Embora fosse sem pecado, mesmo assim ela conheceu os temores e a solidão, as trevas e o isolamento que todo pecador experimenta quando perde a Deus. Então, o pior dos efeitos do pecado, a perca de Deus, é justamente aquilo que Maria experimentou. Ela, que era imaculada, sem pecado, experimentou aquilo que o povo judeu experimentou durante todo o Antigo Testamento. Essa saudade, esse desejo de Deus, mas esse distanciamento justamente por causa do pecado. É por isso que anos depois nós vamos ver Maria nas bodas de Caná acelerando a hora de Jesus, né? Como que dizendo, o povo não aguenta mais esperar, nós precisamos de um Salvador, alguém que nos liberte e nos cure essa ferida, que nos faz estar distantes de Deus, né? Então, além disso, nós relembramos a outra vez onde Maria também vai perder Jesus por 3 dias, dessa vez para a morte. Só que justamente essa primeira perca e depois toda a vida dela acompanhando a Jesus e contemplando, vai fazer com que ela fique firme e de pé diante toda a via sacra de nosso Senhor Jesus Cristo e depois da sua morte, estando com fé e perseverança, permanecendo em oração com os discípulos e os apóstolos. E então, a resposta de Jesus, né? A Virgem Maria. Não sabeis que devo estar na casa de meu pai, me ocupar das coisas de meu pai? Essa resposta, como Fulton vai dizer, não diminuiu o dever filial devido a Maria e a José, pois ele se lhe sujeitou de novo imediatamente, mas, de maneira decisiva, colocou-os em segundo lugar. Ou seja, Jesus já começa a apontar aquilo para que ele veio. Ele veio para revelar quem é o Pai, revelar a vontade do Pai. Como ele mesmo vai dizer, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, ele vai, durante toda a sua vida, fazer isso. Não anunciar a si mesmo, mas a um outro, a pessoa do Pai. Assim como, depois da sua ascensão, o que a igreja fez? Anuncia uma pessoa, Jesus Cristo. Então, relembrando aquilo que a gente comentou no primeiro capítulo, né? Que a nossa fé, ela não está embasada num livro, e sim em uma pessoa, em conhecê-lo, amá-lo, adorá-lo e servi-lo. Porém, Jesus volta com Maria e José e, como eu dito, a missão suprema era ser um salvador. Mas naquele momento, isso incluía obedecer os guardiões terrenos. Mas ainda, para santificar e exemplificar a obediência humana e para compensar a desobediência dos homens, viveu sob um teto humilde, obediente aos pais. Então,
mais uma vez, mostrando que ele aceitou a humilhação de viver submisso, ele que era Deus, viver submisso aos homens, e volta com Maria e José, e como lemos, crescendo em idade, sabedoria e graça, até que então inicia a sua vida pública, já com esse grande personagem, João Batista. E sobretudo no dia de hoje, comentar sobre João Batista é muito bom, muito bacana, porque hoje é dia de São Marcos, né, do evangelista São Marcos. E ele que começa o seu evangelho, o seu relato de Jesus, pelo relato de João Batista, né, dizendo da pregação de João Batista no deserto. Então, depois de Jesus ter aparecido lá no templo nessa passagem, com 12 anos, os evangelhos não narram nada entre essa passagem e até por volta ali dos 30 anos, quando João Batista aparece como sendo aquele que anuncia o Cristo, anuncia aquele que vem, né? É hora de Jesus passar da vida privada para a vida pública, da vida ali na intimidade da família de Nazaré, da intimidade dos seus, para a vida pública, para a sua missão efetivamente ser cumprida, ser realizada a partir ali do anúncio de João Batista, né? João Batista é apresentado como aquele personagem meio estranho aos nossos modos hoje, né? Você imagina alguém que mora no deserto, que veste pele de camelo e come gafanhoto e mel silvestre. Imagina um personagem desse. Imagina aí, esse é João Batista, né? Totalmente ascético, né? Totalmente penitente para indicar essa necessidade da penitência e, sobretudo, também pelo que ele anuncia. O centro do anúncio da mensagem de João Batista é a conversão. Convertei-vos, arrependei-vos, né? Por isso a gente relembra João Batista sempre no período da Quaresma e também no comecinho do Advento, né? São dois períodos que a gente relembra, que a gente se prepara para a vinda de Cristo, que a gente se prepara para esse momento em que a gente lembra de que para ele vir eu tenho que me arrepender dos pecados, né? Tenho que, para aderir à vida nova, tenho que deixar a vida velha. E é isso que João Batista vai anunciar, né? Ele poderia anunciar um Cristo que satisfizesse as necessidades de alguns que imaginavam que Cristo seria o libertador político, o libertador social. No entanto, João Batista anuncia o Cristo verdadeiro, aquele que vai nos libertar do pecado, né? Já anunciando ali pela sua mensagem e pelos atos simbólicos que ele realiza, pelo ato sobretudo do batismo, né, nas águas ali. Então ele, por meio do batismo, anuncia que é preciso se purificar do pecado. Óbvio que ele sabia que aquele batismo ali não apagava, não regenerava a alma, como diz Fulton Sheen aqui, mas ele sabia que era preciso, como uma catequese para as pessoas entenderem, olha, para aderir àquele que vem, é preciso primeiro eu reconhecer o que está errado na minha vida. Retoma aquela necessidade da humildade, do se rebaixar e reconhecer-se como pecador, reconhecer o que está de errado na sua vida, reconhecer aquilo que deve ser tirado, aquilo que deve ser afastado, né? É isso que João Batista anuncia e realiza no batismo ali no Jordão. E aí quando ele vê Jesus vindo diante dele para ser batizado, ele se assusta, né? Ele se assusta e diz, não vou batizar, você não precisa de batismo. Você é aquele que eu anunciava, aquele que eu anunciei a minha vida toda, aquele que eu apontei, aquele que eu disse, desde quando você estava no ventre da sua mãe, eu estava me alegrando no ventre da minha, e já anunciava você com a minha alegria, agora anuncio você com a minha vida, não vou te batizar. E Jesus diz, não, para que as coisas tenham que se cumprir, você vai batizar. Jesus, ali, como fez na encarnação, como fez ali na manjedoura, também se identifica com a nossa humanidade, né? Ele assumindo um corpo, assumindo a humanidade, a nossa humanidade, ele se identifica com a natureza humana, se identifica conosco. E ali, tendo esse desejo de se batizar ali por João Batista, ele se identifica com a nossa natureza pecadora. Então ele já inicia ali o assumir os pecados da humanidade toda em cima dele, né? Se o batismo era para remir os pecados dos homens, Jesus ali diz para os homens todos, eu estou assumindo desde agora, né? Como Jesus como a gente vê depois mais adiante,
quando ele sofre a paixão, que ele está ali no Horto das Oliveiras, suando sangue, né, que é a natureza de Jesus, assumindo ali todo o pecado da natureza humana, aquilo que é tão contrário a ele, né? O esvaziamento de Jesus é visto todo ali, porque ele, sendo Deus, não tem pecado, assume sobre si todas as consequências do pecado da humanidade toda de todos os tempos. Então aquilo é de tal modo angustiante, sofredor para ele, que sendo Deus tem que experimentar uma realidade do afastamento de si mesmo, né? Experimentar esse desligar-se da própria natureza divina dele, que é o que ele experimenta ali no Horto das Oliveiras, né? Experimenta o pecado de toda a humanidade. E ali no batismo ele já se identifica com essa realidade que ele vai assumir mais adiante e que ele vai redimir, sobretudo na cruz, né? Então, se no templo ele disse que tinha que se ocupar das coisas do Pai, ali ele já vai revelando quais são as coisas do Pai, né? As coisas do Pai são a salvação da humanidade. As coisas do Pai é que ele veio para assumir a nossa natureza, assumir os pecados nossos, pagar os nossos pecados e nos redimir do pecado de uma vez por todas, né? Se ele no templo tinha dito aquilo, então ali ele já vai indicar qual é a sua missão. É o início da vida pública, é o início da missão da vida pública de Jesus, né? Do mesmo modo como ele não precisava ser circuncidado, ele não precisava ser batizado, né? Mas ele mostra que em tudo ele assume a natureza humana. Em tudo ele quer se aproximar de nós, quer se fazer próximo, quer se fazer não alguém distante, mas um amigo, alguém que se relaciona, que se doa a nós, né? Mas que está próximo. Ele se identifica com a natureza humana. E o batismo de Jesus ali no Jordão significa isso, né? Representa essa identidade, essa identificação de Jesus com a natureza humana, assumindo sobre si os nossos pecados. E aquele batismo de Jesus prefigura o batismo que ele sofreria de sangue mais adiante, né? O batismo das águas, o mergulhar e submergir, simboliza e prefigura o mergulhar na morte que ele vai ter e o ressuscitar, né? Tanto que hoje muitas crianças são batizadas pelo método da imersão, né? A criança desce a água e sobe de volta, né? Prefigurando tendo a imagem como esse batismo de Jesus no Jordão, mas também tendo a imagem, sobretudo a imagem principal, de que ela morre ali no batismo, morre com Cristo e ressuscita com Ele. É nisso que nós cremos, é nisso que o batismo nos identifica e nos coloca junto de Cristo. É por isso que somos cristãos, né? Por isso que nós somos enxertados, colocados, plugados no corpo de Cristo. E ali tem outra figura de suma importância nessa passagem do batismo de Jesus, ali de João Batista, é o Pai. O Pai que diz: eis meu filho muito amado, em quem ponho a minha afeição. Se Jesus tinha citado o Pai lá no templo, agora o Pai aparece e diz: é o meu filho muito amado. O Pai registra esse amor que ele tem pelo Cristo, por Jesus, desde toda a eternidade. Desde toda a eternidade o Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai. Então o Pai revela ali essa contemplação amorosa que o Filho, que ele tem pelo Filho, né? Essa visão de amor que o Pai tem pelo Filho e que tem por cada um de nós enquanto batizados. Como eu disse, quando a gente é batizado, a gente é enxertado no corpo de Cristo, de modo que o Pai, quando olha para nós, nos vê como vê o Filho. Nos vê revestidos dessa graça divina, revestidos do Espírito Santo. Ontem o César dizia sobre a Virgem Maria, que o anjo anuncia e diz a ela: cheia de graça. É como o Pai a vê, cheia de graça. E o modo como o Pai nos vê é como um outro Cristo, é como o seu próprio Filho. Então, quando ele olha um batizado cheio da graça, quando um batizado em estado de graça, um batizado que recebe os sacramentos desejando receber, desejando ter a Cristo unido a ele, ele olha e diz: eis meu filho muito amado, eis meu filho muito amado. É o modo como o Pai olha para Cristo e o modo como olha para nós também, né? E além do Pai, há ali também a figura e a expressão do Espírito Santo, né? A pomba que pousa sobre Jesus. Temos 25 segundos restantes aqui. Eu vou encerrar um pouquinho, depois eu volto chamar uma outra, só para a gente terminar. Tá bom, Tiago? Ok. Já vou abrir outra aqui.
Isso aí, gente. Tendo que a gente vai, já Pronto. termina. Pronto. A gente alongou, se empolga nos assuntos e vai. Mas eu dizia do batismo de Jesus que ali tem presentes o Cristo, o Pai, que diz: Eis o meu Filho muito amado, no qual eu coloco o meu prazer, e ali também há o Espírito Santo, aquele que, que simboliza ali, quando ele pousa na cabeça de Cristo, a submissão de Cristo ao sacrifício, né? A pomba, se a gente for lembrar lá da apresentação de Jesus no templo, os animais que José e Maria levaram para serem sacrificados no templo eram 2 rolas e 2 pombinhas, né? Então a pomba é o símbolo do sacrifício dos humildes. Quem tinha muito poder, tinha muito dinheiro, oferecia um cordeiro, né? E quem não tinha tanto oferecia uma pombinha. Então a pomba é esse símbolo do sacrifício dos humildes. E quando ela pousa sobre a cabeça de Cristo, ela diz: é o sacrifício de Cristo quem vai redimir toda a humanidade, todos aqueles humildes que se unirem ao Cristo, na força do Espírito Santo, em louvor ao Pai. Então ali, no batismo, está toda a trindade no qual a gente havia começado a falar hoje, de onde Cristo veio, de onde Jesus vem a nós, e para onde ele retorna, para onde nos encaminha todos. Ali a trindade está presente: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai se doa todo, o Filho retorna esse amor ao Pai, e o Espírito Santo, o amor, envolve essa relação da Santíssima Trindade. Como também estão presentes na transfiguração de Jesus, tão cara a nós, né? A transfiguração de Jesus, onde se revela a identidade do Filho, né? E como também estão presentes na crucifixão: o Filho que se doa, o Pai que doa o Filho que se entrega, o Espírito Santo, que é o fogo de amor que consome esse sacrifício de Cristo ali na cruz. Então a Trindade nos introduz, nos aproximando do mistério da Trindade, nos aproximamos do centro das nossas vidas, do centro da vida de Cristo, que veio por nós, que veio redimir o pecado por nós, né? Ali no batismo ele prefigura o que ele vai fazer na cruz, e quando a gente se aproxima da Trindade, a gente se aproxima desses mistérios ao mesmo tempo: do mistério do batismo, de Cristo que assume os nossos pecados, e do mistério da cruz, de Cristo que consuma a sua obra e redime os nossos pecados. Mais uma vez, então, a cruz de Cristo aí fazendo sombra sobre a vida dele, a cruz de Cristo presente em todas as ações da vida de Jesus. Se antes as pessoas conheciam a Cristo como filho de Maria, agora sabem que, além disso, ele é o Filho do Pai, aquele que se entrega por nós, aquele que assume os nossos pecados, aquele que redime os nossos pecados e nos encaminha à vida eterna. Exatamente. E Amém. assim, São João nos convida, junto com ele, também sermos testemunha desse mesmo Deus, né? Porém, a única forma de sermos autênticas e verdadeiras testemunhas é conhecendo, contemplando a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e assim assimilando cada vez mais a nossa vida a dele. Então, obrigado a vocês que participaram conosco agora até o final. E esse é o caminho que a gente quer trilhar, né? Juntamente, graças a Futon Shin, com esse belíssimo livro, contemplar aquele que é o objeto do nosso amor e devoção, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí. Nos unimos a Fulton Sheen, nos unimos a todos vocês que participaram aí, que vão participar. Essas 2 lives aí vão ficar no Instagram, a gente fica por 24 horas. E eu vou tentar depois colocar em algum lugar no YouTube, tá? Postar lá no YouTube para que o pessoal possa acessar depois, possa ver depois, possa compartilhar com mais pessoas também. E possa tomar gosto por se unir mais a Jesus pelo método da Lexio Divina, da leitura do livro da vida de Cristo, né? Saber mais sobre a vida de Cristo e mergulhar nesse. E antes de encerrar, eu queria convidar o pessoal que está vendo, né? Nós somos consagrados do Movimento da Transfiguração. Se tem alguém aí que não conhece, que não sabe o que é, que não vê, tem o Instagram do Movimento da Transfiguração, você pode acessar lá, procure aí, Movimento da Transfiguração. E hoje, à tarde, né, às 5, tem para os adultos, e às 19, às 7 da noite, tem para os jovens, uma live lá no YouTube sobre os temperamentos e como diz? Os temperamentos sobre a ótica cristã, né? Os temperamentos sob a ótica cristã que o César está apresentando para a gente. Então, é um tema
tão atual, em que as pessoas estão falando sobre isso, né? Qual é o meu temperamento, qual é o temperamento do outro, como é que eu aproveito bem isso, como é que eu tenho que agir Bíblia diante de um ou de espiritual, outro. Exatamente. Então, os temperamentos e a antropologia cristã, né? Lembrei da palavra. Então, os temperamentos, segundo a antropologia cristã, vá lá no YouTube às 5 ou às 19 horas, às 5 ou às 7, e você vai encontrar essa live falando sobre isso, e que a gente se una lá na live, e aqui também no próximo sábado, nesse mesmo horário, às 2 da tarde. Certo? Aí. Então, até mais, Thiago. Até. Deus abençoe. Fica com Deus. Amém, todos nós.